Outro dia, numa escola lá da Zona Leste, do Sapopemba, teve um dado muito triste, né? Numa sala de alunos mais difíceis, né? Porque a escola separou os alunos difíceis, problemáticos, e esses adolescentes, foi feita uma pergunta para eles sobre os sonhos que eles tinham. E muito triste, eles não tinham sonhos. Então, eu penso que essa é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade das gerações mais velhas. É garantir que esses adolescentes e todos os adolescentes, não só os das nossas famílias, né, mas todos eles possam ter sonhos, né? Acho que essa é um bom compromisso para o psicólogo, dentro da sua ética, da responsabilidade com a sua profissão. Até o Estatuto do Menor, nós tínhamos essa presença da divisão de classe social como sendo fundamental para a aplicação da legislação, né? Então, quem era o menor? O menor geralmente era a criança pobre, a criança das classes populares, que era considerada como uma criança que não era a da infância, a da adolescência. Então, no Império, a gente tem a escravidão, a roda dos expostos, a casa dos menores, é alimentada por essas crianças, filhas de escravizadas e escravizados. Então, o racismo também está perpassando por essa noção desse menor. Quando chegamos no século XIX, é muito interessante, porque nos textos escritos pelos intelectuais da época já não aparece a causa dos nativos, a criança nativa já não aparece como objeto de preocupação, e nesse momento será justamente o afrodescendente que será o grande objeto de preocupação. E o pós-abolição colocou muitas crianças longe das suas famílias, né? Além do ventre livre, por exemplo, em 1871, ela é importante para a gente pensar nesse processo de transição. A mãe era escravizada, o filho não era escravizado, mas aonde que ficavam esses filhos? Então, a questão racial, com essa visão de degenerescência, atribuía às pessoas, pelas condições produzidas, pela exploração que era feita com elas, a própria culpa. Ou seja, aquele velho esquema de pensamento que coloca na vítima a própria culpa. Passamos do século XIX para o século XX, nas primeiras décadas do século, a força de trabalho feminina e infantil, elas eram mais baratas para o industrial. Não era incomum que se encontrasse nas fábricas, nas tecelagens, por exemplo, crianças que trabalhavam 12 horas por dia em condições absolutamente insalubres. Então, a criança, ela, da condição de escravizada para enjeitada, para abandonada, ela se torna, principalmente no século XX, a criança pobre vai se tornar uma criança trabalhadora. Quando a gente pensa na década de 20, na década de 40, na década de 30, como esse menor era tratado, a gente precisa pensar que o pós-abolição estava muito próximo também. No Império, na República, no início do século XX, ali, a gente tem um processo do Estado de tutelar essas crianças a partir das suas instituições, e essa tutela é uma tutela violenta. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, tivemos os Códigos de Menores, foram 2. O primeiro de 1927 e o segundo de 1979. Os códigos, eles tinham um discurso jurídico e um discurso sobre a vida das crianças e dos adolescentes, os quais eles se referiam a certas crianças. Na época dos 2 códigos anteriores, a criança e o adolescente pobre era visto como em situação irregular. E não é por acaso que muitas expressões revelam
esta concepção que se tem de criança. Não se falava em criança e adolescente, falava-se em menor. Esse menor, como era tido até antes do ECA, né? A nomenclatura menor, né? Já há uma mudança aí, porque o menor era visto como o delinquente, o criminoso, o abandonado. Havia quase que uma indiscriminação entre a situação de pobreza e de delinquência, de ato infracional. Então, por exemplo, eu atendi na década de 70 muitos meninos no circuito de infratores da FEBEM São Paulo que eram encaminhados para lá por vadiagem. O que significa isso? Significava que eles estavam zanzando pelas ruas de chinelo havaiana e camiseta esgarçadas. E na maioria deles já não sempre, eram negros, eram pobres, eram moradores da periferia da cidade, no caso de São Paulo. E os adolescentes também era quase que um não existir, né? Você tinha até algumas ações, por exemplo, de saúde para criança, para adulto, mas esse momento da vida, que é um momento de transição, não era considerado na sua singularidade, não só para a saúde, mas para todos os direitos sociais. Constituição Federal de 1988, artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Houve uma mobilização nacional, da qual os psicólogos, vários conselhos regionais de psicologia fizeram parte. E mesmo aqueles psicólogos que estavam nas universidades, nos coletivos, nos movimentos sociais, participaram dando contribuições importantes para o que se entende por infância e por adolescência. Na década de 80, com as perspectivas, né, da abertura, esses grupos foram se mobilizando junto com os clubes de mães, junto com as comunidades eclesiais de base, junto com o movimento pela anistia, né? E aí a noção de direito, de dignidade, de democracia, uma ética da solidariedade, foi nos fortalecendo para a gente brigar pelo ECA. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma legislação, né, de julho de 1990, assinada pelo então presidente Collor de Mello, e ele talvez seja uma das primeiras leis brasileiras, né, que vai ser fruto mais diretamente dos movimentos sociais. Nós tivemos a luta manicomial, que teve também uma história bastante ligada, né, aos movimentos sociais, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também, pelo movimento dos meninos e meninas de rua, juntamente com outros setores progressistas da sociedade, ligados à área do direito, à área da educação, à área da assistência, à área da psicologia. Ele vai trazer a concepção de que toda criança, independentemente da classe social a que ela pertença, ela tem que ser entendida como uma criança, ela tem que ser entendida como um adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades
e facilidades, a fim deles facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. É importante entender o Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez na perspectiva como mundialmente é reconhecido, ou seja, como uma das formas legais mais avançadas no que diz respeito à criança e ao adolescente. Muito importante, né? Ele já tem 30 anos, quando eu me dou conta que ele já tem 30 anos e a gente ainda continua brigando por tantas questões que o ECA, né, explicitou e põe à tona como legislar. Desde lá do início do ECA, a gente tinha muita esperança de que muitas coisas mudassem, porque na legislação tem avanços reais e significativos. E a partir daí, criança e adolescente passa a ter vez e voz, passa a ser prioridade na política com meta físico-financeira dos ministérios, das secretarias, dos órgãos públicos, entra definitivamente para o orçamento. Então é uma quebra de paradigma da situação irregular para a doutrina da proteção integral, e isso é muito valioso para a história brasileira. A criança e o adolescente passaram a ser considerados de fato cidadãos de direito. E isso não é pouco. Durante muito tempo, culturalmente, a criança era quase um objeto dos pais, né? Os pais podiam fazer com ela o que quisessem fazer, que existia uma certa visão de que o direito da criança era submetido ao mundo adulto em que ela estivesse vivendo. É o grande paradigma que ele coloca, né? Criança como sujeito de direitos. E criança e adolescente como sujeito de direitos, né? Não são menores, não são assistidos, não são impotentes, não são frágeis, são sujeitos. Eles agem, eles atuam, eles convocam, mas pela sua natureza mesmo, por estarem em desenvolvimento, também precisam de medidas protetivas que lhes assegurem esses direitos. O Estatuto ele assegurou que qualquer criança e qualquer adolescente possa ter ali uma rede, né, de parceiros, uma rede quente de cuidado das crianças, dos adolescentes, não importa se eles são adolescentes, crianças pobres ou ricas. O ECA, ele não traz a assistência, ele traz o direito. O direito de ser, ele traz essa criança e esse adolescente enquanto sujeito. Não traz essa criança e esse adolescente enquanto tutelado do Estado. O ECA ele traz pelo menos esses 3 grandes eixos da proteção integral, da constituição do Conselho Tutelar e da instituição das medidas socioeducativas. A psicologia teve um papel fundamental na construção, não apenas no sentido de que vários atores, né, da psicologia, profissionais, professores, pesquisadores do campo, se envolveram concretamente, vinham ou fazendo pesquisas ou já fazendo práticas que se diferenciavam, né, das práticas que foram as práticas, de certo modo, criticadas. A psicologia contribuiu muito para a construção do ECA, né, e para a visão da criança como protagonista da sua história, como sujeito de direitos. Mas entendo que o ECA também é muito importante para a psicologia. E eu entendo que isso vai organizando um pouco a atuação da profissional da psicologia no atendimento a crianças e adolescentes, sobretudo nas políticas públicas. Então, a psicologia defende a criança nessa condição dos direitos, né, de um cidadão de direitos, de uma pessoa de direitos, e, ao mesmo tempo, ela mostra as peculiaridades de cada faixa etária, né, as necessidades de cada faixa etária, tanto dentro do processo educacional como também cultural, a que essas crianças e jovens pertencem. Hoje, pensar a infância é a gente desconstruir uma lógica de alguém que só se submete a uma relação. A gente está pensando numa relação de diálogo. Então, pensar nesse momento a infância e a adolescência, a gente pensar numa relação de diálogo e numa relação de garantia de direitos. Essa criança ela tem o direito de ser escutada sobre como ela percebe as suas relações com aqueles que cuidam dela, né? Sejam seus pais, suas mães, seus avós, 2 pais, 2 mães, uma mãe, uma avó, enfim, não importa. Aqueles que estão lá na sua rede afetiva, amorosa, de cuidado a ela. Eu entendo que o psicólogo tem muito a contribuir para dar sustentação,
para que essas relações, né, propiciem a descoberta, o desenvolvimento da criança, os limites que as relações com os outros ou que os espaços impõem. Um direito importantíssimo que o Estatuto, né, inaugurou é o direito à participação social, por exemplo, né? Que os adolescentes possam se expressarem, como nós acompanhamos, né, em São Paulo, o seu direito à participação sobre como eles pensam a sua vida, seu processo de escolarização na cena da educação, por exemplo. É aí que mostra como é importante o psicólogo e a psicóloga entender por que o nosso código de ética começa como o primeiro princípio dele falar sobre o respeito aos direitos humanos. Como que isso está colocado? Que leitura social nós precisamos fazer sobre o entendimento do nosso fazer como quem materializa as questões ligadas aos direitos humanos? Eu acho que a psicologia fez, né, muitas diferenças e, inclusive, na sua própria noção de desenvolvimento, que precisou ser revista, né, para não incapacitar politicamente crianças e adolescentes, porque ainda não são adultos, né? Então, não é essa visão que a gente afirma no Estatuto. Criança tem potência de pensar o mundo, de produzir seus mundos. O psicólogo participou ativamente aí pelas comissões da criança, na construção de uma série de legislação, opinou em várias delas. A Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, a Lei da Adoção. Porque as psicólogas participam da construção dessas políticas públicas que são, na verdade, a efetivação das garantias de direitos das crianças e dos adolescentes. O psicólogo, né, eu sempre brinco com os meus alunos, não é que a gente é melhor que os outros, mas a gente aprendeu, a gente é solicitado a lidar com os conflitos. Não para acabar com eles magicamente, né, mas para poder entender o sentido que eles têm, que convocação está sendo feita aí, como é que a gente transforma, desenvolve potência naquelas crianças para poder dizer as suas necessidades de outras formas que não só chorando, berrando, batendo, mordendo, enfim, ou calando, ficando quietinho no canto. O ECA proíbe, a gente não pode mais reprimir as crianças, a gente não pode mais colocar limites porque a criança só tem direitos. Não é verdade, a gente sabe que o ECA não diz isso. E colocar limites é sempre necessário, é função da cultura da educação. Isso não significa punições violentas e restritivas totalmente. Existe, não é? Uma mentalidade bastante conservadora na sociedade. E essa mentalidade conservadora é alimentada pela falta de informação, pela informação falseada e por essa dramatização da criminalidade que cria uma cortina de fumaça em relação não só aos motivos da prática do ato infracional, mas acaba encobrindo outros crimes graves, como da corrupção, enfim. O pensamento que diz há crianças que roubam, há crianças que assaltam e que matam, e a culpa disso é do ECA, as pessoas deveriam se envergonhar de falar isso, porque é um atestado de uma profunda ignorância, de não conhecer o que é o ECA, do que ele significa, e porque justamente o ECA não é respeitado em sua integralidade, que ainda existem crianças que roubam, crianças que assaltam e crianças que matam. Olha, ninguém nasce bandido. A ausência de segurança enquanto paz pública, de segurança enquanto perspectiva de vida, de educação, de saúde, de cultura para esses adolescentes, os empurram para a prática do ato infracional. Reduzir a maioridade penal significa encarcerar muito mais adolescentes. E os adolescentes que são negros, os adolescentes que são pobres, que são de famílias que não têm condições, de mães que trabalham o dia inteiro. Então, é muito comum ouvir as pessoas dizendo: um pai de família foi assassinado
por um menor, ainda que a expressão menor não exista mais. Por isso, se pudesse ser preso, com 16 anos ele não faria isso. É a idade de uma sociedade punitiva, de uma sociedade que acredita que as pessoas não farão isso ou aquilo porque serão punidas. É uma análise superficial, é uma análise que eu diria de um senso comum, que não se dirige ao bom senso, mas é um mau senso. É uma resposta rápida, é uma versão que, quando solta, aquele que não pensa, que não reflete, incorpora e imediatamente começa a repetir. A sociedade vai tentando aprimorar mecanismos de controle sobre as pessoas pobres e sobre essas pessoas negras. Existe ainda no nosso país a concepção de que certas pessoas são mais perigosas, né, e precisam ser controladas. Infelizmente, a aplicação do ECA no Brasil não é igual para todas as crianças e adolescentes. A polícia brasileira mata os jovens negros, os adolescentes negros, as crianças negras nas periferias brasileiras. E isso não vira muitas vezes nem matéria de jornal. Então não dá para falar sobre redução da maioridade penal sem falar sobre racismo. O caso do Ítalo, um menino de 10 anos, que foi assassinado com uma bala na cabeça. Eu acho que esse caso ele é emblemático porque vai fazer a gente pensar como que a sociedade enxerga as crianças que são pobres e que são pretas. O Ítalo era um garoto que estava dirigindo uma Pajero, alguém avisou, a polícia perseguiu, tinha condição de fazer com que o menino parasse. Ao invés de fazer isso, ela atirou. Mas ela só atirou no momento que ela localizou que era um menino preto, pobre, que estava dirigindo o carro, né? A polícia não atiraria no Pajero. Acho que esse é o detalhe. Ela não atiraria no Pajero. Quando ela percebeu o que era, atirou. Claro que é sempre trágico, né? Quando cai um avião que morre 120 pessoas, a gente fica consternado e tal. E é mesmo para sentir. Só que cai um Boeing desse toda semana, né? São 120 jovens por semana que são assassinados no Brasil. É alarmante, assim, a gente já ultrapassou todos os números possíveis. E é naturalizado, não é um debate que está na TV, não é um debate que está na universidade, não está. Na prática, a redução ela já funciona. É só a gente pensar na Fundação Casa, que a gente tem uma série de adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas a partir de 12 anos. Tira da Avenida Higienópolis, a gente chama a polícia, manda os meninos para a fundação. Na Copa do Mundo, as unidades ficaram superlotadas. Porque a gente precisa tirar esses meninos. Vamos ter muitos turistas, vamos ter pessoas de vários países, então a gente precisa mostrar uma casa mais limpa. A redução está ligada ao processo de eugenia, né? Ao processo de limpeza social. E a legislação brasileira, desde muito tempo, ela é uma legislação, né, baseada em todo o nosso histórico escravocrata, de exploração, né? Tivemos economia escravocrata, agricultura escravocrata, quer dizer, tudo assim. E isso se manteve para garantir a ideia da propriedade. Nossa legislação ainda é assim, né? Atentar contra o patrimônio é mais grave do que atentar contra a vida. Vamos pegar um exemplo da cidade de São Paulo. Você tem os polos de concentração, e são os polos onde há desigualdade. Você pega Morumbi e Paraisópolis. O choque da desigualdade é muito grande. Você tem um número significativo de jovens ali, né? Mas quando você vai para Marcilac, que é uma área, a maior área, o maior distrito da cidade de São Paulo, que tem pouca gente, que tem uma pobreza ali colocada, você não tem nenhum adolescente lá cumprindo nenhum tipo de medida socioeducativa, por exemplo, porque não tem desigualdade. Se a gente não pensar no processo de causa dessa desigualdade, né, do porquê essa desigualdade existe, a gente vai comprar a narrativa de que a redução da maioridade penal vai diminuir a violência. E é pelo contrário. A gente entende que a diminuição da violência ela só será possível com a diminuição da desigualdade, porque uma coisa está ligada com a outra. A pobreza está ligada com a violência. Enquanto houver essa desigualdade social absolutamente
avassaladora, né, que cria esses guetos, que cria esses adolescentes à margem do consumo, com certeza nós vamos ter adolescentes que praticam o ato infracional, mas que, se nós colocarmos outras alternativas, outros suportes, há uma esperança de futuro. O ECA, ele tem um papel fundamental na nossa sociedade porque ele marca os direitos das crianças e dos adolescentes. E isso é importante, principalmente porque numa sociedade que vive experiências de desigualdade, em que não reconhece que a população vive experiências diferentes a partir das relações de classe, das relações de gênero e das relações raciais, é fundamental a gente ter uma política que garanta este reconhecimento para todas as pessoas, em especial para as crianças e os adolescentes. O Conselho Regional de Psicologia, ele tem um compromisso junto às psicólogas e um compromisso junto a crianças e adolescentes. Então, o seu papel é realmente construir diretrizes junto à categoria e junto à sociedade para a atuação das psicólogas junto a esse público de crianças e adolescentes. E também pensar o papel das psicólogas na construção de políticas públicas para crianças e adolescentes, junto à sociedade, na construção e na manutenção dos nossos direitos. Então, nenhum direito a menos mesmo. O Sistema Conselhos de Psicologia, né, ele tem, desde o início, do momento em que está se constituindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem feito um papel muito importante de defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente, contrário à redução da maioridade penal. Cada vez mais a gente vê o Conselho trazendo para debates as temáticas clássicas e as temáticas contemporâneas e os novos, né? Então, da questão dos direitos humanos, enfim. Ele apoia também, por exemplo, os próprios psicólogos, né? Escutando os psicólogos, quais são as condições que esses trabalhadores estão atuando no sistema socioeducativo. Isso é muito importante, porque muitas vezes questionamos, não é? O psicólogo está desenvolvendo um trabalho com um adolescente, quais são as condições que esse psicólogo está? Agora, o compromisso, né, daquele profissional que é chamado para lidar com o sofrimento, com a questão da subjetividade, que não significa, de forma alguma, na minha concepção, um indivíduo sozinho, mas é no coletivo, nessa convocação ética e política, não existe sem. O Conselho tem um papel enorme, né, e importante, e também se haver com essas diferenças, né, se haver com denúncias de práticas ditas psicológicas que vão nessa linha da alienação, da modelação, né, do exame, enfim, da categorização. Isso é uma marca importante do Conselho Regional de Psicologia, né? Atuou de modo significativo para a promulgação do ECA, estava na luta da redemocratização desde 85 ou antes, né? Carrega na sua história o combate à ideia do regime da ditadura militar que nós passamos. Então, tem no DNA a luta por direitos de modo importante e significativo. Com a criança e adolescente não foi diferente. Proteger o ECA, né? Garantir que o ECA continue sendo a nossa referência legal no trato de criança e adolescente é fundamental para garantir que a gente consiga ser um país que segue respeitando direitos. A defesa contrária à redução da maioridade penal tem sido algo que o Sistema Conselhos e o CRP São Paulo têm produzido de uma forma bastante intensa. O nosso papel é exatamente repensar qualquer tipo de debate que criminalize a infância, que criminalize as adolescências, em especial as crianças e adolescentes que vivem a sua experiência marcadas pela desigualdade. É mais do que um estatuto, é mais do que um conjunto de especificações legais. Eu acho que o ECA é uma declaração de respeito à dignidade humana. E não apenas a crianças e adolescentes, mas ao se referirem aos direitos de crianças e adolescentes, eu acho que se proclama o direito de todos os seres humanos.